Hoje vamos aprender 5 conselhos bíblicos para distinguirmos entre um verdadeiro e um falso profeta ou entre um verdadeiro e um falso ensinador. Participe agora da mentoria de interpretação bíblica, a Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus à sua vida. Inscreva-se agora, vagas limitadas. E além desses 5 conselhos bíblicos de profetas inspirados, eu vou apresentar para você, com base nesses conselhos, 5 testes bíblicos, para você poder distinguir entre o que é verdade e o que é mentira, tá bom? Antes eu peço que você se inscreva no canal, é muito importante isso, porque aí o Google vai entender, o YouTube vai entender a relevância desse conteúdo e mandar para mais pessoas, tá? Ative também as notificações, para você ser avisado, avisada dos próximos conteúdos que eu vou postar aqui, tá bem? E bom, em primeiro lugar, falar em Deus, falar em Jesus Cristo ou alegar ter sonhos e visões não indica necessariamente que alguém é profeta. E muito menos indica necessariamente que esta pessoa está falando a verdade. Por 2 motivos. Primeiro, porque só no capítulo 24 de Mateus, Cristo advertiu 3 vezes contra os falsos profetas. Então, se ele advertiu contra os falsos profetas, alegar que é um profeta ou um ensinador de Deus não é o suficiente. E segundo motivo, Cristo ensinou a necessidade do teste. Ou seja, se ele ensinou também a necessidade de testar, é óbvio que quando alguém diz que fala em nome de Deus, isso não significa necessariamente que ela fala. Por exemplo, em Mateus 24, Jesus diz assim: pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Então veja, de acordo com Cristo, os falsos profetas eles podem até operar milagres para iludir, para enganar aqueles que já conhece o caminho da salvação. Então, eles são perigosos. E mais do que fundamental é você saber distinguir entre o verdadeiro e o falso. Vamos ver então agora 5 conselhos. Um conselho de Moisés, o conselho de Isaías, de Jeremias, de Paulo e o conselho do apóstolo João. E com base nesses conselhos, vou apresentar para você os 5 testes bíblicos, tá ok? Vamos para o conselho de Moisés. Se encontra em Deuteronômio capítulo 18, versos 21 e 22. Hoje eu estou lendo a versão King James atualizada. Talvez venhas a questionar em teu coração: como vamos saber se tal palavra não é uma palavra do Senhor? Verso 22. Se o profeta fala em o nome de Yahweh, mas a palavra não se cumpre, não se torna realidade, trata-se então de uma palavra falsa, que o Senhor jamais pronunciou. Então o profeta falou com arrogância, não o teme. Este é o conselho de Moisés. Não dê atenção se esta palavra não se cumprir. Pode acontecer de palavras de um falso profeta se cumprirem, mas aí temos os outros conselhos, os outros critérios. Por isso que eu estou dizendo para você que eu vou dar 5 conselhos bíblicos, porque não há um único conselho. Quem se apega a um único conselho e esquece-se dos demais é facilmente enganado por um falso ensinador. Então o primeiro conselho, o conselho de Moisés é: avalie e veja, né, se o que ele diz se cumpre ou não. Vamos agora para o conselho do profeta Isaías. Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Vamos ver o que o texto diz. Quando vos disserem, ide consultar
algum médium que fale com espíritos, adivinho, ou alguém que saiba murmurar encantamentos, porquanto o povo costuma recorrer a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondereis: o que se deve fazer é consultar a lei e os ensinamentos. Se eles, ou seja, médiuns, adivinhos, né, e por aí vai, qualquer ensinador, não é? Se eles não falarem de acordo com esta palavra, ou seja, de acordo com a lei e os ensinamentos de Deus, não é? Certamente jamais poderão ver a luz. Então, Isaías aconselha a confiarmos em um profeta, um ensinador, apenas se ele estiver em harmonia com o texto bíblico. E aqui de cara ele já está excluindo os médiuns, né? Porque a Bíblia não ensina a doutrina da imortalidade natural da alma. A Bíblia não ensina que os espíritos dos mortos se comunicam com os vivos. A Bíblia ensina que esses espíritos, na verdade, são espíritos demoníacos que personificam os mortos. Tá? Eles promovem um falso conforto para as pessoas, mas o objetivo principal é desviá-las de outros ensinamentos bíblicos e implantar outras doutrinas que não são de Deus. Tá? Mas não estou questionando aqui a sinceridade dessas pessoas, tá, ok? Agora, um falso profeta, como por exemplo um indivíduo que se diz cristão e ensina coisas totalmente contrárias à Bíblia, esse já é um falso profeta mesmo, porque ele teve luz e está rejeitando esta luz. Agora, tem muitos médios sinceros que não ainda tiveram esta luz. E quando eles tiverem, no devido tempo, né, o Espírito Santo vai falar fortemente com eles. Tá, ok? Então veja, um ensinador, ele precisa estar em harmonia com o texto bíblico. Agora vamos ver o conselho do profeta Jeremias. Se encontra em Jeremias 28:9. E olha que interessante, né? Diz que o profeta que não fala de acordo com a lei e os ensinamentos de Deus, de acordo com a Bíblia, ele nunca vai ver a luz. Então, se o indivíduo não tem luz, como é que ele pode trazer luz para os outros? Ok? Então, analisa esse conselho de Isaías. Aqui, já o profeta Jeremias diz algo parecido com o que está em Deuteronômio, mas é bom nós vermos o conselho dele também. Jeremias capítulo 28, versículo 9. Mas o profeta que pregar a paz será reconhecido como verdadeiramente mandado por Yahweh. Aqui nessa tradução usa-se esse termo, né? Como verdadeiramente mandado por Deus, quando se cumprir a sua palavra. Então isso aqui também é importante. Às vezes você pode ser abordado por alguém dizendo assim: olha, Deus falou comigo o seguinte, pá, e você já acredita na hora. Não, espera se cumprir o que ele disse. E se o que ele disse se cumprir, mas não está de acordo com o conselho de Isaías, que é estar solidificado na palavra, é um falso profeta. Tá? Então, atente para isso. Vamos ver o conselho agora do apóstolo Paulo. O conselho do apóstolo Paulo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 19 a 21. Não apagueis o fulgor, a glória, né, o brilho do Espírito Santo na sua vida. Tá? Não apagueis o fulgor do Espírito. Não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retende o que é bom. Já o apóstolo Paulo aconselha a não desprezarmos ou tratarmos com desdém as profecias, mas ao mesmo tempo examinar todas as evidências e reter o que é bom, ou seja, aquilo que é verdadeiro, nós ficamos. Falsa profecia, afastamos, porque vem do diabo, obviamente. Por mais que as pessoas que nos transmitiram o falso ensinamento sejam sinceras, mas o diabo atuou, né, para poder transmitir isso. Então o conselho de Paulo é: nunca despreze as profecias, nunca despreze o dom profético, porém examine as evidências. Veja se ele realmente, esse profeta é usado por Deus ou é usado por Satanás. E o conselho do apóstolo João, também muito precioso. Esse conselho também ajuda você a distinguir entre um verdadeiro e um falso ensinador, tá? 1 João, primeiramente eu vou ler do capítulo 4, versos 1 e 2, depois do capítulo 5, verso 20, tá? Versos 12 e 20. 1 João 4, 1 e 2. Amados,
não deis crédito a qualquer espírito. Aqui espírito, você vai ver no contexto, é uma referência a pessoas vivas, tá? A ensinadores. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, mas, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus. Porquanto, aqui vem o significado de espíritos, ó. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então ele não está falando de espírito desencarnado. O termo espírito tem um significado primário e tem outros significados. Mas aqui nesse contexto ele tem o significado de pessoa mesmo, tá? Deste modo, agora veja a dica dele. Podeis reconhecer o Espírito de Deus, ou seja, quando é o Espírito Santo que está falando por meio de alguém. Todo espírito, toda pessoa, todo ensinador que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo. Então, qualquer doutrina, qualquer pessoa que nega a encarnação de Cristo é um falso profeta, tem o espírito do anticristo supremo, que é o diabo, que é contra Cristo, contra tudo aquilo que Cristo ensina e faz, não é? E nesse contexto, o apóstolo João estava lidando com este problema. Havia nos dias de João, e ele lidou muito com isso, tanto no seu evangelho, mas especialmente nas suas cartas, uma heresia chamada docetismo, tá? Se você estudar a história da igreja, você vai ver que o docetismo era uma crença, tá? Docetismo vem do termo grego doken, que significa parecer. Então, para o docetista, jamais Deus poderia ter encarnado. Ele parecia estar encarnado, porém ele não havia encarnado. Só que João, os discípulos e apóstolos conviveram com Cristo. Em João 20, 27 e 28, você vê que Tomé tocou em Cristo após a ressurreição. Então ele prova, João está dizendo o seguinte, não, Cristo ressuscitou sim, ele era real sim, e por isso quem nega a encarnação de Cristo é um falso profeta, ele não vem de Deus. Na verdade ele foi enviado pelo anticristo supremo, que é o diabo. Saiba ele disso ou não. Tá? Então, e um outro conselho do apóstolo é o seguinte, além de a pessoa não poder negar a encarnação de Cristo, a pessoa não pode negar a divindade de Cristo. Tá? Se negar a divindade de Cristo é um falso ensinador, sim, por mais bem intencionado que possa parecer. Olha o que diz o verso 12 e o verso 20 de 1 João 5 agora, um capítulo adiante. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora, o que significa ter o Filho de Deus? Verso 20. Da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. E agora falando de Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E não poderia ser diferente, porque em Atos 3,15, Cristo é chamado de o autor da vida. Somente quem é divino e eterno pode ser o autor da vida. Apenas alguém que é Deus pode conceder a eternidade a alguém. Ok? Então essa é uma outra característica importante. Qualquer movimento religioso que nega a divindade de Cristo, por mais sincero, bem intencionado, por mais que tenha verdades também, neste ponto está sendo um movimento religioso falso. Tá? Agora, para finalizar, vou mencionar para você, não vou ler os textos, porque eu já li aqui a maioria, os 5 testes bíblicos. Com base nesses 5 conselhos, você agora tem 5 testes bíblicos para avaliar entre um verdadeiro e um falso profeta. Tá bom? Primeiro, teste canônico. Leandro, que palavrão é esse? Veja, canônico tem a ver com a palavra cânon. Cânon é uma palavra, tá, que era utilizada para se referir a uma vara de medir. Tá? E aí,
se utilizou esse termo com o tempo como uma referência às regras e critérios usados para medir, avaliar quais livros eram inspirados ou não. Então quando alguém fala cânon bíblico, está falando da lista de livros inspirados da Bíblia, tá bom? Então o teste canônico é esse. Tem que estar de acordo com o cânon bíblico ou de acordo com a Bíblia, tá? E isso nós lemos em Isaías 8, 19 e 20. Quem não fala de acordo com a lei e o testemunho, de acordo com a lei e os ensinamentos, é um falso profeta. Então primeiro teste, o teste canônico. Segundo teste, o teste dos frutos. Em Mateus 7, 15, 16, 20, Jesus diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Então você tem que ver se os resultados da vida, do ensinamento deste profeta, são resultados bons ou ruins. Simples assim. Cristo até fala nesse contexto de Mateus 7, não é? Que uma planta boa vai gerar bons frutos e uma planta ruim, frutos ruins. Então avalie tanto o estilo de vida quanto os resultados desse ensinamento na vida de outras pessoas. Tá ok? Terceiro teste, o teste da obediência. Isso é muito importante. Em Mateus 7, 21 a 23, Jesus diz que não adianta chamá-lo de Senhor, não adianta fazer milagres no nome dele e até expulsar demônios, se a pessoa transgride a palavra de Deus. Tá? Ele fala de um grupo que mesmo expulsando demônios, fazendo milagres e falando, pregando em nome de Cristo, vai se perder. Por quê? Porque não passou no teste da obediência. Isso significa que o poder sobrenatural, ou a retórica por trás dele, é diabólica ou humana, no caso da retórica. Tá ok? Quarto teste, o teste do cumprimento profético, né? Então, não acredite em alguém simplesmente porque ele diz, ó, Deus me falou que vai acontecer isso. Espera cumprir-se. E se cumprir, tu tem que seguir os outros critérios também, senão você é facilmente enganado, tá? E o quinto teste é o teste da atitude em relação ao Cristo encarnado e ao Cristo divino. Se negou a encarnação de Cristo ou a divindade de Cristo, é falso. Ok? Eu espero que esse breve vídeo, que esses critérios tenham ajudado você. Espero que esses 5 conselhos também dos profetas inspirados ajudem você a diferenciar entre um verdadeiro e um falso ensinador, entre um verdadeiro e um falso ensinamento. Tá ok? Se você tiver mais dúvidas a respeito desse assunto, coloca aqui nos comentários, tá? Vai ser uma honra, né, poder ajudar você, poder lhe responder. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número possível de pessoas que você conseguir, porque muitas pessoas precisam de mais luz da palavra de Deus. Num próximo vídeo, eu vou abordar com você algo muito importante. Eu estou até com um rascunho feito aqui. Você já ouviu falar sobre universalismo? Universalismo é uma crença de que no fim das contas todo mundo vai ser salvo. Você vai perceber que esta crença é uma heresia, não é um ensinamento bíblico, tá bom? Então eu espero você no próximo vídeo, ative as notificações para você não perder este aviso e nos vemos num próximo encontro. Participe agora da mentoria de interpretação bíblica, a Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus à sua vida. Inscreva-se agora, vagas limitadas. Tudo bem? Eu me chamo Leandro Quadros, sou mestre em teologia e eu gostaria de convidar você a se inscrever na minha Masterclass de Interpretação Bíblica. Ali eu estou dando dicas da hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Eu estarei ensinando para você algumas das principais regras da interpretação do texto, os passos para o estudo da Bíblia, como se alimentar da palavra de Deus e as ferramentas para o estudo sério das Escrituras. E no momento da sua inscrição você vai ganhar de presente um e-book que eu preparei com um pouco mais de 50 páginas, que vai ser o seu guia, vai lhe ajudar ao longo da sua jornada de estudo da Bíblia. Então quando você enxergar um botão, clica nele, matricule-se, vai ser uma honra para mim ter você como aluno, ter você como aluna.